Olá, boa noite, galera da terceira D e terceira E. Bem-vindo a mais uma videoaula de história. E como eu falei na aula passada, nós não ia dar para ver todo o conteúdo de República numa aula só. Por isso foi dividida. Então, hoje nós vamos falar sobre as revoltas na República Velha. Bem, são várias revoltas. Canudos, Chibata, Cangaço, Contestado, Forte Copacabana, Revolta da Vacina, Greve de Operário, Coluna Preste. Vamos falar de cada um separados. Vamos ver Canudos. Bem, o que foi a Revolta de Canudos? Nós vamos ver que o cenário na época da República Velha era marcado por violência e exclusão social. Então vai surgir no sertão nordestino um líder religioso chamado de Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como o Conselheiro. Então, o Antônio Conselheiro e sua gente estabeleceu-se no sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris, nas terras de uma antiga fazenda chamada Canudos. Ali começaram a construir um povoado, que inicialmente foi chamado de Belo Monte e depois Canudos. Os poderosos da região, tão temerosos que outros camponeses sem terra se ajuntassem ao conselheiro, passaram a dizer que Canudos era um reduto de monarquista fanático e perigoso. Dizia que ele era contra a república e a favor de voltar à monarquia. Então, isso bastou para que o governo enviasse expedições militares contra Canudos. Os sertanejos derrotaram as 3 primeiras expedições do governo por meio da guerra de tática, ou tática de emboscada. Então, o presidente Prudente de Moraes enviou a Canudos uma nova expedição, agora com mais de 7.000 soldados, que arrasou Arraial, e em 5 de outubro de 1897, as casas de Canudos haviam sido incendiadas e sua população massacrada. Assim termina a Guerra de Canudos. Bom, vamos agora para outra. Revolta da Chibata. Bem, no mar também aconteceu revolta e descontentamento. Então, os navios da Marinha Brasileira estavam, nessa época, entre as mais modernas da época. Mas o código disciplinar da Marinha era o mesmo da época da escravidão. Faltas leves, tinha prisão na solitária. Quando cometida por 3 dias ou 3 faltas repetidas, né? Virava falta grave. Aí já era o que a gente dizia, castigado com dezenas de chibatadas. Então, após a posse do presidente Hermes da Fonseca, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebeu mais de 100 chibatadas, aos olhos de toda a tripulação. Apesar de ter desmaiado, o castigo continuou. Então, ele continuou sendo chicoteado. Era o que faltava para a explosão da revolta. Com manobra rápida, os marinheiros, liderados por João Cândido, dominaram os oficiais e assumiram o comando dos principais navios de guerra ancorados no Rio de Janeiro. Naquela época, Rio de Janeiro era a capital. O Minas Gerais, que era esses navios com esse nome, e o São Paulo. Então, apontando seus canhões para a cidade, eles exigiram o fim do castigo da chibata, aumento de salário e anistia, volta para os marinheiros rebelados, que tinham sido expulsos do país. Sem força, o governo concordou em proibir os castigos corporais na Marinha
e em anistiar os rebeldes. Os marinheiros, então, cumpriram a sua parte no acordo e devolveram os navios aos oficiais. O governo, porém, quebrou o acordo e partiu para a vingança. Baixou um decreto que permitia expulsar da marinha os elementos indesejáveis e mandou prender os líderes da revolta. Assim termina mais uma revolta da República Velha. Bem, próxima revolta, vamos ver o cangaço. O que foi esse cangaço? Bem, meus alunos, foi uma revolta também acontecida, só que no sertão. Nessa época, desde o século XVIII, já havia esse bando armado a serviço dos grandes fazendeiros, né, que trabalhavam e tomava terra dos indígenas e instalava fazenda de gado. Mas era um cangaço dependente, dependia de um fazendeiro. Então, em 1900 e 1940, surgiram no sertão nordestino também, bando de cangaceiro que vivia de assalto em luta constante com a polícia. Esses já agiam por conta própria, chamava-se de cangaço independente. Os mais importantes líderes foi Antônio Silvino, Virgulino Ferreira da Silva e o Lampião, que é o Virgulino, e também o Curisco, surgiu mais na frente. Lampião e seu bando cobrava dos fazendeiros e comerciantes uma espécie de imposto. Já quando o objetivo era vingança, espancava, torturava, saqueava e degolava tanto os pobres como os ricos. Então, em 1938, foi delatado o Lampião e seu bando, foram mortos e decapitados. 2 anos depois, mataram o Curisco. Esse do Lampião, todo mundo já sabe, com tantos filmes, né, que passa, com tantas minisséries, né? Então, todo mundo sabe sobre o Lampião. Bom, vamos para a próxima revolta. Revolta do contestado, ou guerra do contestado. Bem, o que foi isso? Em Santa Catarina e Paraná, em uma área chamada Contestado. Por que Contestado? Porque ali havia uma disputa pelos seus 2 estados, Santa Catarina e Paraná, querendo aquela região. Então, ocorreu outro movimento sertanejo de pobre, né, sertanejo pobre, e muitos eram religiosos. Nessa região, reinava um clima de forte tensão social, pois os fazendeiros expandiam suas propriedades, tomando as terras dos indígenas e dos poceiros à força. A tensão aumentou ainda mais quando o governo brasileiro contratou uma empresa norte-americana, a Brasil Railway, eu não sei falar inglês, mas Railway Company, para construir um trecho de estrada de ferro que ia de São Paulo ao Rio Grande do Sul. E como parte de pagamento para essa empresa, o governo cedeu a ela uma faixa de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. Então, em 1911, essa empresa criou outra, a Lumber, que se comprometeu a colonizar a região com famílias vindas da Europa. Então, era para ser uma colonização. Mas o interesse da Lumber mesmo, porém, não era colonizar, mas explorar as madeiras da rica floresta nativa naquela região. Por essa razão, os dirigentes da Lumber pagaram capangas para expulsar o sertanejo daquela área. Sem terras, sem para onde ir, sem onde morar, esses sertanejos, né, do contestado, passaram a seguir o monge José Maria, e com ele ergueram povoados na área de Santa Catarina, pretendida pelo Paraná.
Os fazendeiros e a imprensa do Paraná passaram a dizer que o sertanejo do contestado era monarquista fanático, igual foi na República, né? Inimigos da República. Igual foi a Canudos, desculpa. Para combatê-los, o governo do Paraná enviou forças militares ao contestado. Durante a luta que se travou, o monge José Maria e o comandante adversário morreram. Então, os sertanejos começaram a propagar que o monge José Maria ia retornar à terra para fazer valer a lei da coroa do céu. Ou seja, acreditava numa coisa divina. O movimento, então, ganha novos integrantes. E o número de Vila Santa cresceu. Durante um confronto com os militares, militares locais de lá, os sertanejos incendiaram a sede da empresa norte-americana. Diante disso, o governo lançou contra o sertanejo do contestado cerca de 6.000 soldados, armados de canhão e metralhadoras e apoiados até por aviões. E arrasaram a Vila Santas. Foram todas acabadas. Assim termina também a Guerra do Contestado na República Velha. Vamos ver agora o Forte de Copacabana. O que foi isso? Foi um movimento, né, que ocorreu em 1922, julho, em meio à campanha eleitoral para a presidência da República. Os candidatos eram Arthur Bernardes, apoiado pelo governo Nilo, e Nilo Peçanha, candidato da oligarquia, dissidente e de setores sociais descontentes. A revolta dos tenentes iniciou-se a partir de um artigo publicado no jornal Correio da Manhã, cuja autoria foi atribuída ao presidente recém-eleito, Arthur Bernardes, onde apresentava violentos insultos ao exército e, apesar da negativa da autoria por parte de Arthur Bernardes, permaneceu o mal estar entre o exército e o governo. Bem, também houve uma revolta no Rio, na época capital do Brasil, a revolta da vacina. Vamos ver o que foi essa revolta da vacina. Até hoje mesmo, né, a gente vê essa questão da revolta da vacina, a gente estava pensando, quando foi falado da vacina daqui, né, a vacina que ia ter agora, a vacina da corona. Uns falavam que não ia adiantar, outros que era o mesmo vírus, e já começou a ocorrer tantas intrigas. Então, a gente vê que até hoje é difícil a gente aceitar. Imagina naquela época. O que foi a revolta da vacina? Em 1902, por aí, o presidente era Rodrigues Alves. Ele vai confiar, então, ao prefeito do Rio de Janeiro, na época, é o Pereira Passos, seu plano de modernizar e higienizar a cidade. Então, o que acontecia? Estava ocorrendo muita doença, como varíola, febre bubônica, ou pestes, né? Então, precisava ser higienizada. E a primeira coisa que o prefeito do Rio, da época, mandou fazer, o Pereira Passos, foi derrubar toda a cidade. Derrubou quarteirões inteiros. Fazia-se o bota abaixo. E daquela região, quem morava foram expulsos. Os antigos moradores dos centros foram, então, viver na periferia da cidade, ou subiram os morros, onde construíram barraco de tábua, coberto com lata de querosene aberta, e foi assim que começou a nossa favela, que hoje dá tanto problema para o Rio de Janeiro, né? Ou seja, para o Brasil, nosso tempo. Ao mesmo tempo, então, na época, o médico sanitarista
Dr. Oswaldo Cruz, foi indicado pelo governo para combater, então, a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. Em 1904, já surgiu um projeto de lei que defendia a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. E isso vai dividir e agitar a sociedade carioca. Convencido pelo Dr. Oswaldo Cruz, então o Congresso aprovou esta lei da vacina obrigatória. Essa obrigação da vacina, as demolições no centro da cidade, o custo de vida elevado, levou então à explosão popular conhecida como Revolta da Vacina. Quer dizer que não foi só a vacina que causou tudo isso. O governo ordenou que seus navios de guerra bombardeassem os bairros situados na orla litorânea e, ao mesmo tempo, suspendeu a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. A revolta foi desarticulada e seus líderes foram lançados aos porões de um navio e enviados para o Acre. Naquela época, a região do Acre tinha sido incorporada ao Brasil, né? A terra, quer dizer, 1904 foi um ano atrás, né? 1903, mais ou menos, que foi incorporado o Acre à nossa região, a essa região do Brasil. E assim termina a revolta da vacina. A gente fica pensando, na revolta da vacina, naquela época, eu era bem pequena e já ouvia falar muito. Em casa, quando falava que estava vindo, a gente falava de vacinador. As crianças tudo subiam nos pés de manga onde os pais não conseguiam pegá-los. E para conseguir vacinar essas crianças, o que estava vacinando, que saía a campanha de casa em casa e passava nas chácaras, nos sítios. Então, ele fazia que ir embora e, quando a gente descia, nossos pais fechavam a gente no quarto para quando ele voltasse, que ele ia para o vizinho, quando ele voltasse, pegava a gente fechado para fazer a vacinação, senão não conseguia. Bom, só para lembrar isso, e a gente sabe que fez parte de uma parte dessa história, né? Vamos ver agora o movimento operário. O que aconteceu nesse movimento operário? Bem, a gente vai ver que é sobre a liderança dos anarquistas. O que é isso? O povo que fazia anarquia? Bem, não é isso. Nessa época existia um movimento operário predominantemente em São Paulo e negava a participação de eleição e defendia a conquista do poder pelos operários por meio de greve geral revolucionária. Esse grupo é que foi chamado de anarquista, mas eles não eram de bagunça. Então, ocorreu a maior greve de que se tem notícia na primeira metade do século XX no Brasil. A paralisação iniciada em julho de 1917 começou no setor têxtil, ou seja, fábrica de tecidos, propagou-se rapidamente e atingiu a área portuária e o interior, envolvendo cerca de 50 mil trabalhadores. As primeiras reivindicações eram aumento de salário, proibição do trabalho infantil, jornada de trabalho de 8 horas, garantia de emprego e direito de associação. O governo reprimiu o movimento com todos os recursos de que dispunha, mobilizando a polícia, tropas militares e até a marinha de guerra, mas não foi bem sucedido. Teve que negociar, né? E algumas das reivindicações foram, então, atendidas. Bem, próxima, vamos ver a coluna Preste. O que foi esse tipo de revolta? Então, foi conhecida como coluna Preste, porque teve um líder, né, chamado Júlio Preste, então por isso ficou coluna Preste. Teve cerca de 1.500 homens, vai percorrer mais de 25 mil quilômetros do sertão e a floresta, né, e isso a cavalo ou a pé. Seu objetivo era conseguir a adesão dos militares à sua ação contra o governo federal. Depois de 2 anos de batalha, a coluna Preste fica enfraquecida e reduzida a 650 soldados. Seus líderes vai ser
refugiar na Bolívia. Então, este movimento tinha o objetivo de conscientizar a população contra as injustiças sociais promovida pelo governo republicano, derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, implantar o voto secreto e o ensino fundamental obrigatório no Brasil, acabar com a miséria e a injustiça no Brasil, injustiça social no Brasil. Isso foi da coluna Prestes. Nessa coluna Prestes, eu não estava presente, mas meu avô estava. E ele fala, assim, quando ele passava, né, ele trocava, pegava os cavalos que estavam descansados dos fazendeiros, e para continuar a viagem, ali onde dormia, ele jantava, ele comia, fazia comida para eles, né? E meu avô, na época, fazia rapadura. Então, ele queria que o avô dissesse para ele que a rapadura seria de graça para eles. Mas meu avô era tão pirracento que ele falava, quanto custa a rapadura, velho? E ele dizia, 50 réis. Ele pegava a rapadura e quebrava ela ao meio na cabeça dele. Foi muitas rapaduras que fez isso. Quase morreu de tanta dor de cabeça, inchou toda a cabeça. Então, quem era fazendeiro e sabia que ele estava passando por ali, corria tudo para o mar, escondia, e até para acender o fogo, tinha que abanar a fumaça para eles não verem, né, que tinha alguém lá na mata. Bom, essa coluna Prestes termina com a esconderijo, né, a exilação dos grupos na Bolívia. Bom, segue agora, termina aqui nossa aula, mais uma videoaula, né? Boa noite a todos. Aí, depois eu vou mandar uma atividade para vocês. Vocês vão assistir esse vídeo, vai facilitar muito na resolução.